Bom, pessoal, começando nossa sequência de aulas, né? Hoje a gente vai começar falando sobre as metodologias ativas. E aí, com relação a essas metodologias ativas, antes da gente falar propriamente sobre elas, a gente tem que pensar qual a necessidade que se tem dessas metodologias ativas. E aí eu coloquei essas 4 perguntas aqui. A primeira: como mudar os modelos de ensino para gerar aprendizagens mais efetivas? Existem inúmeros trabalhos que dizem, né, e inúmeras teorias que afirmam que o modelo do ensino tradicional, a geração mecanística, a relação mecanística entre ensino e aprendizagem não gera uma aprendizagem efetiva. Daí a necessidade de metodologias que promovam essa aprendizagem efetiva. E aí a gente entra na segunda pergunta: como garantir que os alunos se apropriem desse conhecimento e relacionar com o cotidiano? Como garantir, como fazer com que esse conhecimento que a gente aborda, que a gente traz das ciências, traz da química, coloca na sala de aula, como é que a gente faz para que relacione-se esse conhecimento com o cotidiano? E dentro do contexto da sala de aula, como é que a gente faz para aumentar o engajamento, a motivação e a responsabilidade dos alunos, já que a metodologia ativa, ela implica num papel protagonista do aluno? Como é que a gente vai fazer para esse aluno se engajar, para esse aluno se motivar, para ele ser mais responsável, para ele assumir esse papel de protagonista? E por fim, a última pergunta é: que práticas a gente pode adotar para tornar as nossas aulas mais significativas? Que ações nós podemos fazer enquanto docentes para que essas aulas sejam mais dinâmicas, mais interativas e tenham mais significado para o professor, mas sobretudo para o aluno? E aí é onde entra a parte da inovação. E essa inovação é que vai transformar o modelo de educação que temos. Essa inovação é o processo, é o meio pelo qual a gente vai transformar esse modelo de educação e que é essencial com que a gente transforme, com que a gente modifique esse modelo atual. Bom, vamos falar de metodologia ativa. Então, a gente tem que os termos, né, a expressão metodologia ativa, ela teve início, de fato, a partir da década de 1980. Mas toda a teoria que a gente tem, todos os ideais, toda a base dos conceitos utilizados nas metodologias ativas, elas se fundamentam, elas vêm desde a década de 1930. E os primeiros representantes foram John Dewey e Kilpatrick, né, com suas teorias sobre a mudança do papel entre professor e aluno, né, a mudança do protagonismo de sair do professor e ir para o aluno. No Brasil, essas mudanças conceituais iniciaram a partir da Escola Nova e foram introduzidas pelo Anísio Teixeira e por Lourenço Filho. Outro representante que fundamenta suas ideias nessas metodologias ativas ou inovadoras, que também são chamadas, foi Ausubel, que fundamenta toda a sua teoria da aprendizagem significativa no papel protagonista do aluno, em que o aluno tem que estar predisposto a aprender, em que o professor deve tomar por base o conhecimento que o aluno já possui e que o novo conhecimento que o professor vai apresentar, ele se fundamenta, ele se alicerça no conhecimento que o aluno já possui. Além disso, Freire também, na sua teoria, ele propõe a superação desse modelo tradicional da educação que ele denomina de educação bancária, né? Então, todos esses autores, muitos outros, eles suportam uma pedagogia dinâmica, ou seja, né, a gente tira aquele viés só do professor, mas passa a ter, todas elas têm em comum o protagonismo do aluno.
E aí, de fato, essa expressão metodologia ativa, ela iniciou a partir da década de 1980 e onde se percebeu diversos estudos sobre ensino, sobre educação, sobre práticas pedagógicas, a necessidade do desenvolvimento de diferentes habilidades. Então, o aluno está ali na escola não só para adquirir o conhecimento, mas para desenvolver habilidades e competências nos mais diversos âmbitos. E isso requer, e principalmente na sociedade atual, que precisa de habilidades gerenciais, de trabalho em equipe, fala-se muito em habilidades do século XXI, habilidades de comunicação. Então, o espaço para que isso se desenvolva é na escola, é na sala de aula. Né? E aí a gente tem um aluno mais ativo, comunicador, investigador, onde se deseja chegar com essas metodologias ativas. E claramente, essas metodologias elas se opõem a práticas que a gente vivencia comumente, normalmente, que evidenciam a mera transmissão do conhecimento. Né? Eu passei por isso, ensino muitas vezes assim, porque não é fácil fazer essa transição. E vocês também passam por esse processo. Então, a gente tem que trabalhar durante, quando se usa essas metodologias ativas, com ênfase na apropriação e divisão das responsabilidades entre professor e aluno. Não cabe somente ao professor trazer todo o conhecimento necessário, trazer toda a informação, mas cabe ao professor dar meios para que o aluno chegue a esse conhecimento, mostrar o caminho, mas quem trilha o caminho é o aluno, né? E aí, nesse processo, o professor ele vai ser o mediador desse conhecimento. E nisso nós temos melhores condições para aprender e desenvolver competências e habilidades. Então, esse é o caminho. Esse trabalho de Ferreira e Morosini, ele ancora as metodologias ativas em 9 alicerces, né? A gente tem 9 pontos que fundamentam a base dessas metodologias ativas. E aí, quais são esses pontos? A autonomia, que aí é onde a gente coloca, né, o papel do protagonismo, né, do aluno. Ele tem a autonomia de gerenciar o seu tempo, gerenciar como vai ser essa relação dele com o conhecimento. A problematização, então não trazer o conteúdo pronto, acabado, mas de uma forma problematizada para fazer com que o aluno reflita sobre aquilo. Uma relação entre teoria e prática tem que existir, né, essa relação. A gente não pode separar esses dois modos. A gente vive na era da tecnologia, então a gente não pode deixar de utilizar as TICs, as tecnologias da informação e comunicação. Ela tem que fazer parte da metodologia ativa. Outro alicerce que eles colocaram, a empatia e o bom relacionamento. E aí, quando a gente fala isso, não é só entre professor e aluno, mas entre alunos e alunos. Criar um ambiente agradável para que esse conhecimento esteja mais fácil de ser evidenciado é um dos alicerces para que a gente trabalhe com metodologias ativas, fazer com que o aluno se sinta à vontade ali naquele ambiente. A elaboração e síntese do conhecimento pelo aluno, então ele vai chegar às conclusões com base em reflexões, com base nas suas ideias, no seu cronograma. A gente tem com isso uma significação do conhecimento, então não é uma mera aquisição do conhecimento, mas esse conhecimento ele passa a ter significado, ele passa a fazer um sentido, né? E a função ativa, e aí a gente tem o principal ponto da metodologia ativa, né? Que é a função ativa do estudante, o seu papel protagonista, o seu papel
ativo, o seu papel central nessa metodologia. E o professor passa a ser um coadjuvante, ele vai ser um tutor, ele vai dar os caminhos, oferecer as possibilidades, mostrar os direcionamentos, mas quem vai trilhar esse caminho, quem vai fazer as descobertas, quem vai refletir, é o aluno na sua condição ativa. A gente não tem uma metodologia ativa claramente definida, né? E aí eu achei muito completa, mas também complexa, essa definição de metodologia ativa por esses autores. E aí eu resolvi trazer para vocês, que eles definem a metodologia ativa como um processo de ensinagem dialógico, aberto, ativo e participativo, que por meio da curiosidade, da problematização, da relação teoria-prática, da significação, da correflexão, da utilização das TICs, da elaboração da síntese do conhecimento, objetiva resoluções de problemas e situações, construção do conhecimento e da autonomia e formação da cidadania, na qual o estudante autogerencia seu aprendizado, tendo o docente como um instigador e mediador. Então, nessa definição, ele coloca todos aqueles alicerces, todos, né, os 9 pontos de alicerce, enfatiza a questão do diálogo, a questão da participação e evidencia a curiosidade, a problematização. Então, todo esse conjunto, ele propõe essa metodologia ativa, né? Onde culmina no papel central do estudante, porque é ele que participa, é ele que tem a curiosidade, é ele que vai ser motivado pela problematização, é ele que vai gerenciar a sua dinâmica de aprendizagem. Então, ele é o ser ativo desta metodologia. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Metodologia ativa não é modernização. Então, não, você ter, por exemplo, uma aula com um projetor, um filme, não garante que você tenha uma metodologia ativa. Porque com o projetor, o professor pode continuar sendo aquele transmissor de informações. Para que a gente tenha de fato uma metodologia ativa, o foco tem que ser no protagonismo do aluno, no desenvolvimento das habilidades e competências. Então, a gente tem que saber exatamente onde chegar com aquela aula, com aquele sistema de ações pedagógicas. Tem que ter nesse mesmo sistema uma visão ampla do conhecimento, então a gente tem que pensar numa perspectiva mais ampla da química, da ciência, aliada com a biologia, aliada com o cotidiano. Nesse contexto todo, a gente, enquanto professor, é só um mediador, é só um direcionador, e cabe ao aluno a geração de ideias e do conhecimento. Então, esse conhecimento não vai chegar pronto e acabado, mas ele vai ser descoberto, vai ser gerado ali por uma sequência de passos que o aluno ele vai desenvolver. E aí não é fácil a gente, enquanto professor, implementar essas metodologias ativas, assim como não é fácil para o estudante assumir esse papel ativo. E aí a gente vai fazendo isso à medida que vai entendendo qual é a importância dessas metodologias ativas e desse protagonismo. E aí Dale propôs uma pirâmide de aprendizagem, onde ele mostra o aluno enquanto ser passivo e enquanto ser ativo, como que é a retenção do conhecimento. Então, o fato de assistir uma palestra ou uma aula, apenas escutar, a retenção do conhecimento é apenas de 5%. Na leitura, 10%. Recursos audiovisuais, 20%.
e demonstração, uso imediato daquele conhecimento 30. Mas a partir do momento que a gente tem o aluno como ativo nesse processo, onde ele argumenta e discute em grupo, onde ele pratica de fato o conhecimento, onde ele ensina aos outros, a gente percebe os índices de retenção são muito maiores. Então, nosso objetivo é chegar aqui. Na disciplina, a gente vai chegar de alguma forma aqui. Eu quero colocar vocês como protagonistas. E aí a gente vai fazendo isso à medida da disciplina. Essas foram algumas referências que eu utilizei. E aí a gente vai discutir mais sobre os tipos de metodologias ativas nas próximas aulas.